Aí. Ovogênese. A ovogênese nos ovários é encontrada em agrupamentos celulares chamados de folículos ovarianos, ou pode ser chamado também de grefte, onde estão as células germinativas que originam-se os gametas, que as células foliculares, que é responsável pela manutenção das células germinativas e pela produção de hormônios sexuais, que apenas um folículo ovariano entra em manutenção a cada ciclo menstrual, período que é compreendido entre duas menstruações. Que é período compreendido ali entre duas menstruações consecutivas, que tem em média 28 dias. E isso significa que a cada ciclo menstrual, apenas um gameta torna-se maduro e é liberado pelo sistema reprodutor da mulher. E os ovários internam-se na maturação dos seus folículos, ou seja, a cada ciclo menstrual tem a liberação de um óvulo, ou ovulação, que acontece em um dos dois ovários. A ovogênese é dividida em 3 etapas, que eu vou ler aqui agora. Que eu vou falar aqui agora. Que eu vou ler é foda, né? Fase de multiplicação ou de proliferação. Não, você fala a ordem. Fala não, na primeira fase é tal. Tá. Segunda fase é tal. Terceira fase. Aí a primeira fase é a fase de multiplicação ou de proliferação. E é uma fase de mitoses consecutivas, quando as células germinativas aumentam em quantidade ovogênicas nos fetos femininos humanos. É bom lembrar disso, nos fetos femininos humanos, tá? Porque a gente tá falando aqui dos humanos. Sim. É feminino humanos. Não, mas o termo feminino só é usado com os seres humanos. Mas você fala, lembrando que estamos falando de seres humanos. Vou começar de novo. E a primeira fase é a fase de multiplicação ou proliferação. É uma fase de mitoses consecutivas, quando as células germinativas aumentam em quantidade e originam-se ovogêneas nos fetos humanos. Estamos falando aqui de fetos femininos humanos, tá? Bom lembrar. E a fase proliferativa termina por volta ali do final do primeiro trimestre da gestação, que, portanto, quando uma menina nasce, já possui em seus ovários cerca de 400 mil folículos de grefte. E é uma quantidade limitada, ao contrário dos homens, que produzem espermatozoides durante quase toda a vida. Aí tem a fase de crescimento. Logo que são formadas as ovogenias, as evogônias iniciam a primeira divisão da meiose por um notável crescimento, com um aumento de substâncias nutritivas. Esse depósito citoplasmático de nutrientes chama-se de vitelo e é responsável pela nutrição do embrião durante seu desenvolvimento. Terminada a fase de crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos. Eles se tornam-se em ovócitos primários. Ovócitos
de primeira ordem ou ovócitos nas primeiro, ovócitos de primeira ordem ou ovócito primeiro nas mulheres, essa fase perdura até a puberdade, quando a menina inicia sua maturidade sexual. E aqui em terceiro, fase de maturação. Dos 400.000 ovócitos primários, apenas 350 ou 400 completarão sua transformação em gametas maduros. A cada ciclo menstrual, a fase de maturação inicia-se quando a menina alcança ali a sua maturidade sexual, que a gente já entende que é por volta dos 11 e os 15 anos de idade. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, interrompida na profase 1, origina duas células. Uma delas a seguir, na maioria das vezes, sem iniciar a segunda divisão da meiose, é o primeiro corpúsculo ou glóbulo polar. A outra célula grande e rica em vítelo é o ovócito secundário, ovócito de segunda ordem ou ovócito 2, ou segundo. Ao sofrer a segunda divisão da meiose, origina o segundo corpúsculo. Ao sofrer a segunda divisão da meiose, origina o corpúsculo. Caralho, esse nome quebra. É corpúsculo. É isso mesmo, pô. Qual? Corpúsculo. Corpúsculo. Eu falei de primeiro e aí, ferrando depois. Ao sofrer a segunda divisão ali da meiose, origina-se o segundo corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo e é óvulo gameta feminino, célula volumosa e cheia de vitelo. Isso mesmo. Na gameta feminina, a divisão meiótica é desigual, porque não parte igualmente de citoplasma entre as células filhas. Isso permite que o óvulo formado seja bastante rico em substâncias nutritivas, que na maioria das fêmeas de mamíferos, a segunda divisão da meiose só acontece caso o gameta seja fecundado. Curiosamente, o verdadeiro gameta dessas fêmeas é o ovócito 2, pois ele se funde com a espermatozoide. Porque ele se funde com o espermatozoide. Aí tem o 4. Falou que era 3 etapas, mas aqui tá 4. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo aqui. 1, 2, 3. Aí, 4, a fecundação. Bora ler também, né? E você fala, e por fim, temos uma última etapa que é a fecundação. E aqui por fim, a última etapa aqui. Eu esqueci de citar. Eu esqueci de citar ela, que é a fecundação. Para que. Não, vamos pensar em outra coisa aqui. E por fim, aqui ainda temos a fecundação. Para que surja um novo indivíduo. Os gametas, eles se fundem-se. Essa palavra, né? Que no fim aqui os gametas eles se juntam. Melhor dizendo. Eles se juntam aos pares
Não fala isso melhor dizendo não. Tá bom. Porque senão vamos cortar. Aí, na fecundação, para que surja um novo indivíduo, os gametas eles se juntam aos seus pares, um masculino e outro feminino, que possuem papéis diferentes na formação do descendente. Essa fusão é uma fecundação ou fertilização. Ambos trazem a mesma quantidade. Ambos trazem a mesma quantidade haploide de cromossomos, mas apenas os gametas femininos possuem nutrientes que alimentam-lhe do embrião durante seu desenvolvimento. Por sua vez, apenas os gametas masculinos são móveis, responsável pelo encontro que pode acontecer no meio externo da fecundação externa ou dentro do corpo da fêmea. Fecundação interna, executando-se muitos dos artrópodes, os répteis, as aves e os mamíferos, todos os outros animais possuem fecundação externa, que só acontece em meio aquático. Quando a fecundação é externa, tanto os machos quanto as fêmeas produzem gametas em grande quantidade para compensar a perda, que esse ambiente ocasiona. Muitos gametas são levados pelas águas ou servem ali também de alimento para outros animais. Nos animais destacados Nos animais dotados de fecundação interna, as fêmeas produzem apenas um ou alguns gametas por vez, e eles se encontram protegidos dentro do sistema reprodutor. Além da membrana plasmática, o óvulo também possui outro revestimento mais externo, a membrana vitélinica. É isso mesmo. Aonde? Vitélinica. Só é difícil de falar rápido. Vitélinica. Além da mesma membrana plasmática, o óvulo possui outro revestimento mais externo, a membrana vitélinica. Quando o espermatozoide faz contato com a membrana vitélica, a membrana do acrossomo junta a membrana do espermatozoide, reação acrossômica, liberando os enzimas presentes no ocrossomo. Ocrossomo ou acrossomo? Acrossomo, porra. Quando o espermatozoide faz contato com a membrana vitélica, a membrana do acrossomo junta-se à membrana espermatozoide, reação acrossômica, liberando os enzimas presentes no acrossomo. As enzimas acrossomo desenvolvem a membrana vitélica e abrem caminho para a penetração do espermatozoide com a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana. Era moço! Você é doido? As enzimas do acrossomo, elas desenvolvem a membrana vitélica e abrem ali caminho à penetração do espermatozoide, que com a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do óvulo, o núcleo do espermatozoide penetra no óvulo, que nesse instante lá acontece a membrana
que acontece que a membrana do óvulo sofre alterações químicas e elétricas. Júlio, Tá muito grande. tá muito grande. Assim, antes de finalizar o vídeo, esquecemos de uma última fase da ovogênese, que no caso é a fecundação. E como ocorre essa fecundação? A fecundação ela funciona mais ou menos assim. Para que surja um novo indivíduo, os gametas eles se juntam, formando assim pares. Eles se formam em pares, casalzinho, coisa mais linda. Eles possuem papéis diferentes na formação de seus descendentes. Essa é a fecundação ou a fertilização. Os dois eles trazem a mesma quantidade de haploide de cromossomos. Os dois trazem a mesma quantidade de haploide de cromossomos, que no caso são 23 cada um, e juntando tudo dão 46 cromossomos. Só que apenas os gametas femininos eles possuem nutrientes que alimentam o embrião durante seu desenvolvimento. Só que por sua vez os gametas masculinos eles se movem, eles são móveis, eles não ficam parados. Eles são responsáveis para acontecer pelo encontro que pode acontecer no meio externo, que é a fecundação externa ou dentro do corpo da fêmea, né? E assim, que no caso é a fecundação interna. E assim, executando-se muito dos artrópodes, répteis, aves e mamíferos, eles possuem fecundação externa. Aqui, ó. Executando assim muitos dos artrópodes, os répteis, as aves e os mamíferos, o resto dos animais, eles possuem uma fecundação externa, tirando esses grupos que eu falei, os répteis, os mamíferos, as aves, mamíferos, eles não possuem fecundação externa, eles possuem fecundação interna. Fora o resto, todos os outros grupos de animais, eles possuem fecundação externa, que em sua maioria acontecem na água. E assim, quando essa fecundação é externa, tanto os machos quanto as fêmeas, eles produzem gametas em larga escala. São muitos gametas, em grande quantidade. Porque assim, eles têm que compensar a perda no ambiente. Porque muitas vezes os gametas eles acabam sendo levados pela água ou servindo de alimento para outros animais, peixes e tudo mais. Os animais dotados de fecundação interna, as fêmeas elas produzem alguns gametas por vez, são bem poucos. Eles se encontram protegidos dentro do sistema reprodutor, no caso das fêmeas humanas, das mulheres, no caso é o útero, né? E assim, além da membrana plasmática, o óvulo possui outro revestimento mais externo, que é a membrana vitelínica. E assim, quando o espermatozoide faz contato com essa membrana, a membrana do acrossomo funde-se à membrana do espermatozoide. Olha que legal, que é uma reação acrossômica. E assim ela libera enzimas que estão presentes no acrossomo. Mas ainda tem mais, não acabou não. Se acalma aí, que essa parte aqui é um pouquinho grande. E assim, o legal é que no interior do óvulo, assim, as enzimas do acrossomo, elas dissolvem a membrana vitêlica e abrem caminho para a penetração do espermatozoide. E assim, com a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do óvulo, o núcleo do espermatozoide penetra o óvulo, ele simplesmente entra lá. Assim, como outra coisa foi penetrado, né? Vamos deixar abaixo. E assim, nesse instante, a membrana do óvulo sofre alterações químicas e elétricas. Olha que legal, cara.
Não sabia disso também não. Vim saber depois que eu vim estudar esse tema. E assim ele transforma-se em membrana de fertilização. E ela impede a penetração de outros espermatozoides. Só um por vez. E assim, é raro entrar mais de um espermatozoide. Bem raro mesmo. Mas ela só deixa entrar um por vez. É só um e acabou. Com ela não tem bagunça não. E assim, no interior do óvulo, o núcleo do espermatozoide, agora chamado de pronúcleo masculino, funde-se com o núcleo do óvulo, o pronúcleo feminino. E cada pronúcleo ele faz um lote haploide de cromossomos. E a fusão resulta em lote diploide, o zigoto. Nessa célula, metade dos cromossomos tem origem paterna e metade origem materna. Já que são 46, 23 de um, 23 de outro, né? Como foi explicado, inclusive em sala, né? Pela professora Silvia. E assim, a membrana... Os espermatozoides depositados na vagina deslocam-se em direção ao útero e atingem posteriormente a tuba uterina. Normalmente, no terço superior da tuba uterina, ocorre a fecundação humana. O acrossoma do espermatozoide libera enzimas que dirigem porções e porções de revestimento de ovócito secundário, que é a corona radiata e a zona pelúcida, e assim ela permite o contato da membrana citoplasmática do espermatozoide com a do ovócito secundário. E a membrana citoplasmática do espermatozoide se une ao ovócito secundário, havendo assim a passagem do núcleo do gameta masculino para o citoplasma do gameta feminino. A este processo damos o nome de fertilização. E assim, após a fertilização, a membrana do ovócito secundário sofre transformações, muitas, formando a chamada membrana de fertilização, a qual ela impede a penetração de mais um espermatozoide. O ovócito secundário completa a divisão 2 da meiose, formando o segundo corpúsculo polar. A partir daí, o núcleo feminino recebe o nome de pronúcleo. E o núcleo do espermatozoide de pronúcleo masculino. Então, o núcleo, o pronúcleo, aqui, formando o segundo. A partir daí, o núcleo feminino recebe o nome de pronúcleo feminino e o núcleo do espermatozoide de pronúcleo masculino. Um exemplo é que em tempos modernos doamos agasalhos, óculos e até óvulos. Exclamou uma personagem de novela diante da amiga que cogitava a dação de células que não eram fertilizadas, mas que restaram de um procedimento de inseminação artificial. Supondo-se que essas células a serem doadas tenham sido coletadas da tuba uterina da doadora e mantiveram-se exatamente na fase que reencontravam quando da ovulação, pode dizer-se que estavam em metafase 1 e apresentavam N cromossomos, cada um deles com 2 cromátides. E apresentavam 2 Ns